Olá, a paz, graça e paz da parte do Senhor, Shalom Adonai. Estamos agora mais uma síntese da lição. Iremos falar agora da primeira lição da revista, essa nova revista, que o título é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos iniciar hoje a síntese, primeira síntese da primeira lição, que é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então hoje iremos fazer uma síntese, iremos fazer uma série de lições com as sínteses. A primeira síntese hoje é a lição 1, a lição 1 dessa revista, que foi escrita pelo nosso amado pastor Douglas, da CPAD, grande homem de Deus, que hoje é instrumento para que possamos aprender mais de Deus. A síntese vai funcionar assim, iremos fazer um resumão das lições propostas. Tá? A gente publica sempre nas nossas redes sociais lives com as lições, e a síntese vai ser um resumão para você que perdeu, para você que quer recapitular, dar uma olhada e aprender mais e mais. Bem? Primeira lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Tem como texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, em nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, do capítulo 1, versículo 1 e 2, e está no livro de Atos também. Atos 19, do 1 ao 7. A igreja de Éfeso é revelada aqui em Atos, também na Epístola aos Efésios, também está lá em Apocalipse, nas igrejas da Ásia. E vai ser muito boa a lição sobre a Carta aos Efésios. Você que não teve oportunidade de ler, leia. Você que não teve oportunidade de aprender, essa é a hora. Tem hora de aprender sobre a igreja de Éfeso. Muito bom, muito bom, muito bom. Por isso que o título é A Igreja Eleita. Então vamos aprender sobre Efésios. Você que não teve oportunidade, para um tempinho. Para um pouquinho agora, para você o que fazer. Ler. Quando está em casa, aproveita esse momento. Você que está em casa, você que está em quarentena, você que está em casa e tem um tempo para poder ler, você que não tem, nem que se for para baixar um aplicativo no celular e leia em casa, aprenda mais da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Em Oséias 4:6, a parte A, ele fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então que possamos buscar o conhecimento para que não venhamos a perecer. Amém? Então você que está no tempo, leia o livro de Efésios, não uma vez só, mas mais. São poucos capítulos, gente. Muito rápido, dá para tu ler em um dia. Mas eu proponho você ler um capítulo em um dia, estuda sobre ele, medita. Lê o outro no outro dia, estuda. Em uma semana dá para você ler todo o livro, um capítulo por dia. E ainda vai sobrar um dia para descansar. E na outra semana lemos novamente. A gente está na revista, então vai acompanhando a revista e vai lendo o livro dos Efésios, para você aprender mais de Deus, saber o que Deus queria falar com aquela igreja e quer falar com a igreja de hoje. Nós somos a igreja de Cristo, amém? E vamos lá. Introdução à Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas, então é conhecida como a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Ele começa o livro dos Efésios, capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, olha só como ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Primeiro, ele fala que o apostolado dele é pela vontade de Deus. Foi Deus que o chamou. Nós temos que ser assim, fazer o que Deus nos chamou, estar sempre na vontade de Deus. Será que hoje você pode dizer que está na vontade de Deus? Será que hoje, no momento que você está, no local onde você está, será que você pode dizer que você está aí, você está fazendo a vontade de Deus? Você está na vontade de Deus? Você está praticando, está andando na vontade de Deus? Eu peço que você venha se analisar. Você vem agora se examinar. Como Paulo falou para a igreja de Corinto: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E agora eu te faço essa pergunta: você está na vontade de Deus? Para que você, se você está, louvado seja o nome do Senhor. Mas você que não está, eu peço que você venha andar na vontade.
E eu não sei a vontade de Deus. Pergunte a Ele. Como é que eu vou perguntar? Na oração. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Através da palavra, da Bíblia. Na palavra do Senhor nós aprendemos a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? A vontade de Deus, Ele fala na igreja, aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Perdão, Romanos 12, 1. Ele fala que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de vosso regimento, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Transformar a mente. Tá entendendo? Renova a mente. Renova aquela nossa ideia egocêntrica, aquela nossa ideia que sou eu, aquela nossa ideia que é você. Não, agora tu renova. O Espírito Santo de Deus renova a sua mente. Agora aquela pessoa que só pensava nela, agora pensa no próximo, como ela mesma. Como ele falou, pra gente pensar no próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente começa a andar na vontade de Deus assim, lendo a palavra, aprendendo dela. Então a gente sei que a vontade de Deus é o quê? Eu amar o próximo. Eu amar a Deus sobre todas as coisas. Então você para de se amar só. Você ama também o Todo-Poderoso. Você ama também o Eterno. Você ama também o Deus Criador de todas as coisas. Então a gente começa a andar na vontade de Deus conforme a gente vai lendo a palavra e aprendendo. E ele termina o capítulo de Romanos 12, 2. Ele fala assim, ó, para que experimentemos qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então como é que eu sei que estou na vontade de Deus? Se eu estou na vontade de Deus, eu vou estar fazendo uma coisa que é boa, que é perfeita, que é agradável a Deus. Será que o que eu estou fazendo hoje é bom? Será que o que eu estou fazendo hoje é perfeito? Será que o que eu estou fazendo hoje é agradável? E esses três, é tudo para Deus? É bom para Deus? É perfeito para Deus? É agradável a Deus? Então eu estou na vontade dEle. Se eu não estou incluindo os três, eu não estou na vontade dEle. Então que possamos estar na vontade de Deus. Amém? E a carta aos Romanos fala isso, mas a gente está em Efésios, né? Vamos lá, a gente pega só a palavra de Deus, que a Bíblia mesmo, ela explica ela própria. Amém? Então a palavra de Deus, ela vai explicando ela própria. Na Bíblia encontramos tudo, solução para qualquer coisa. Amém? Então Paulo escreve essa carta aqui, ele começa falando, existem três tipos de obreiro, que são o oferecido, o obreiro sorteado e o chamado. Oferecido é aquele obreiro que, se não der para entrar pela porta, eu vou entrar pela janela. É aquela pessoa que força a barra, que às vezes você nem chamado, teu lado é outro, teu setor é outro. Não é porque eu sou filho de pastor que eu tenho que ser pastor, não é porque eu sou filho de cantora que eu tenho que ser cantor, não. A vida Deus tem algo diferente. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sempre aprovado ali na dispensação. Quando Deus precisar, tu vai. Então que possamos ser obreiro. Esse obreiro que é o oferecido não é bom. Aquele que força a porta, né? Aí aquele que força as coisas, não. Queira estar à dispensação de Deus. Existe o obreiro sorteado. Foi o caso de Matias, os apóstolos sortearam ali e veio a sorte em Matias, mas isso não aconteceu mais. Depois os apóstolos chamaram, o que eles fizeram? Eles se reuniam e o obreiro agora seria chamado por Deus. Eles oravam e Deus apontava, Deus indicava, Deus mostrava quem seria o obreiro. Então que possamos ser obreiro chamado, que possamos estar no chamado de Deus. Então Paulo continua aqui no capítulo 1 de Efésios, pela vontade de Cristo, e versículo 2, a vós graça e paz. Ele começa falando de graça e paz. O que é graça? A graça é a causa da nossa salvação. Então Paulo começa falando sobre a causa da nossa salvação, que é o que? A graça. A causa da sua salvação é a graça. E ele fala paz, graça e paz. O que é paz? É o resultado dessa salvação. Graça, a causa da nossa salvação. E paz, o resultado dela. Amém? Então você encontra a paz em Jesus, mas vem a graça também. Então a graça vem, que é o que? É a causa da nossa salvação. E a paz, o resultado dessa salvação. Então ele vem trazendo paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre a sua pesadura fomos sarados. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, após Jesus Cristo, ele fala no capítulo 1, ele também relata nos Efésios capítulo 4 que ele é preso do Senhor. Paulo, no capítulo 3, ele fala que é o prisioneiro de Jesus Cristo.
No capítulo 6 ele fala que é o embaixador de cadeias. Olha só o nome que ele se denomina, né? Ele se considera como preso de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ele fala que é embaixador em cadeias. Olha só o ministério desse homem, né? Como esse homem ele faz a obra do Senhor, coração aberto, coração puro, disposto. Paulo é um homem que escreveu essa carta aos Efésios. O nome dele judeu é Saulo. Saulo significa solicitado. Saulo é um nome de origem, a origem é a mesma de Saul, entendeu? Então Saulo possivelmente foi uma homenagem a Saul que deram a ele, porque Saul era da tribo de Benjamim e Saulo também. Então Saulo é benjamita, Saul também era. E Saulo significa solicitado. E agora ele tem um nome que é um nome romano. Esse nome significa Paulo. Paulo significa pequeno. Lá em Atos 22:3 tu encontra isso. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, uma metrópole do governo autônomo. O imperador Júlio César, entre 100 e 44 a.C., ele dera aos moradores de Tarso os direitos e privilégios da cidadania romana. Então, 100 entre 44 a.C., os cidadãos de Tarso eles ganharam o privilégio e direitos de romanos, tendo no país palestino. E Paulo consegue, aí ele tem outro nome que é romano. Ele tem dois nomes então, um que é judaico e outro que é romano, Saulo, e o nome romano que é Paulo. E em 1 Timóteo capítulo 1, do 8 e 11, Paulo fala que ele é pregador, ele é apóstolo e doutor dos gentios. Ele se nomeia como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E aí Paulo agora é um homem que tem dupla cidadania, por causa do imperador Júlio César. E o apóstolo Paulo, dentro das 21 epístolas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Das 21 epístolas, 13 foram de sua autoria. E as autorias das epístolas de Paulo, elas são divididas em 4 grupos. O primeiro grupo é as escatológicas, que compreende 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, 2 cartas escatológicas são as 2 para a igreja de Tessalônica. O segundo grupo é as soteriológicas, que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. A terceira é as da prisão, as cartas que Paulo escreveu na prisão, que são quem? A de Efésios, como estamos estudando. Filipenses também ele escreveu na prisão. Colossenses e Filemão são as 4 cartas que ele escreveu na prisão. E o último grupo que abrange, o quarto, é as pastorais, que integram 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então tudo isso compõe as epístolas paulinas, ou Corpus Epistolar Paulino, né? Então são as cartas paulinas que Paulo escreveu. Ele foi um autor desse livro. Efésios significa desejável. Efésios significa desejável. Está localizado no território da Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. Esmirna está lá em Apocalipse, né? A carta da igreja da Esmirna. Ele se encontra na Ásia Menor e nessa época que Paulo escreve ele tem aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, era metrópole, uma grande cidade. Hoje Éfeso se encontra na Turquia, tá? Então Paulo foi pregar na Turquia, amém? Era a Turquia, uma cidade portuária ali no Mar Egeu, né? Mar Egeu. Nessa época eles acreditavam, criam e adoravam Artemis. Artemis era uma deusa grega, mitologia grega, né? Irmã gêmea do deus Sol Apolo, filha de Leto e Zeus, equivalente a Diana para os romanos, tá? Então a mesma Artemis lá para eles era Diana para os romanos, quer dizer, eles falavam sobre 2 pessoas diferentes, mas era a mesma pessoa, nomes diferentes, mas iguais. Artemis era na Grécia e Diana em Roma. Era conhecida como deusa da fertilidade e protetora do parto.
O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então o templo dessa deusa era algo turístico, né? Então Paulo, quando foi pregar para a igreja de Éfeso, ele tinha que pregar contra a idolatria, tá? Tinha uma grande idolatria nessa época para essa deusa Artemis. Então Paulo pregava a idolatria e anunciava Jesus. Se você for ver lá em Atos capítulo 19, quando começa a falar em Éfeso, Paulo anuncia lá. E tinha homens que foram batizados. Ele fala, e do Espírito Santo? Vocês conhecem? Eles falam, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo fala, mas que batismo é esse de vocês? E esses homens falam, 12, a Bíblia fala que eram 12 homens. Nós batizamos no batismo de João. Quer dizer, batizaram eles errado, sem eles saberem o total significado daquilo. Tem muita gente que é batizada e não sabe o significado do batismo. E Paulo anuncia o batismo não só nas águas, como no Espírito Santo. Então Paulo novamente batiza aqueles homens. Batiza o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. O batismo tem um grande poder. Como assim poder? Em si só? Como assim? Vamos explicar. A parte que aparece na palavra sagrada, que aparece ali real, a Trindade, é no batismo de Jesus, que Jesus está sendo batizado, olha só, Jesus. E Deus começa a falar com Jesus e em forma de pombo o Espírito Santo aparece, em forma corpórea, a palavra de Deus relata. Então Deus falando, o Espírito Santo aparece e Jesus sendo batizado. Então, no momento que a Trindade aparece, no momento que a Trindade se aposta da tua vida, no momento que a Trindade toma a tua vida, é no batismo que você morre desse mundo e agora começa a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Tanto é que Nicodemos falou, pode o homem voltar ao reino da tua mãe? E Jesus falou, o homem tem que nascer da água do Espírito. Rios de água viva correrão do seu ventre. De você vai sair uma fonte de águas vivas. Amém? Então uma fonte de água viva Deus quer fazer em você. Que você possa ser uma fonte de água viva. Amém? Então Paulo agora vem trazendo para essa igreja de Éfeso que agora tem que pregar contra essa idolatria. Então ele abre a mente desses homens. Ele abre o raciocínio espiritual. Esses homens começam a compreender melhor a palavra do eterno Deus. Então ali Paulo anuncia Jesus Cristo, que é o maior objetivo de todos nós aqui na terra, anunciar Cristo Jesus. Amém? E Paulo agora também refere à igreja, quando vai falar dos cristãos, ele chama de santos, tá? Entendeu? Referir a falar de santos nessa epístola. E santos não quer dizer que a pessoa é santa, não. Quer dizer que a pessoa é separada por Deus. Amém? Então, santo no Antigo Testamento é a pessoa separada por Deus. E santo no Novo Testamento, alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Santo era a pessoa separada por Deus. Separava o sacerdote, separava o sumo sacerdote, era a pessoa santa. Separava o levita, era a pessoa santa. E no Novo Testamento, quando ele separa alguém, quando ele chama alguém de santo, esse santo no Novo Testamento é alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Somos santos como temos Jesus Cristo em nossa vida, onde Ele nos limpa, nos lava. E a presença do Espírito Santo toma posse de nós. Nós viramos templo do Espírito Santo. O judeu não acredita em Jesus, em Yeshua. Jesus no hebraico chama de Yeshua. Não acredita em Yeshua, a Mashiach. A Mashiach é o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Por quê? Porque eles acreditam que quando o Messias vier, ele vai levantar o terceiro templo, o grande templo. Mas que templo é esse? Jesus levantou um templo. Que templo foi esse que Jesus levantou? Que eles não acreditam? O templo do Espírito Santo. Jesus falou, você é templo do Espírito Santo. E ele vai habitar em cada um de nós. Então ele traz o Espírito Santo e prepara o novo templo. Que templo é esse que Jesus preparou? Nós, eu, você. Você é preparado para receber a presença de Deus. No templo, o templo era preparado para você entrar e sentir a presença de Deus. Você entrava e participava da presença do eterno Deus. E Jesus Cristo preparou um templo terreno? Não. Ele falou que nós somos o templo. Ele nos preparou para que possamos receber a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrando na tua vida. Jesus falou assim, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, enquanto essa palavra é pregada, Jesus Cristo está limpando a tua vida, limpando teu coração, a tua mente, a tua alma e teu espírito. Está preparando o seu templo, seu coração, seu ser, seu interior para receber a presença do Espírito Santo. Amém? E essa é a síntese dessa lição. Eu vou ler agora a introdução aqui. A síntese da lição é apenas... Essa lição é Carta a Efésios, saudação aos destinatários. Então aqui Paulo
fala, eu falei a origem de Paulo, falei a carta da igreja, então o primeiro capítulo é só para explicar mesmo aonde foi feito, onde foi escrito. Então Paulo escreveu a carta aos Efésios numa prisão, amém? Dentro da prisão. Por isso que ele falou que era prisioneiro de Cristo, amém? Não só essa carta, como outras, como a de Tito, Filemão, amém? São as cartas da prisão. E não vamos esquecer de Filipenses, né? Tudo é que ele fala em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma pessoa fala isso dentro da prisão, né? A gente interpreta mal, né? Ele está dentro da prisão e falou: posso todas as coisas. Então que você pode estar vivendo a luta que for, a prova que for, mas que você pode dizer do teu coração: posso passar a luta que for, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? Jesus Cristo te fortalece. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Né? Então que Deus possa nos abençoar, que possamos depois voltar aqui com a segunda síntese da segunda lição, né? Da Escola Bíblica Dominical, e também para a gente é terciária, né? É domingo de manhã e terça-feira à noite. Né? Que Deus possa nos abençoar. Compartilhe esse vídeo, siga-nos, né? Nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, que eles possam nos abençoar a tua vida, em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Shalom Adonai.